Live streaming is on. Então, pessoal, bom dia a todos, né? A gente vai ter uma aula hoje, que seria aqui a nossa 15ª aula, em que eu vou apresentar análise transitória de circuitos, né? E além disso a gente vai ver cálculo de condições iniciais e finais de circuitos elétricos, tá? Então, voltando, né, ao que a gente está desenvolvendo aí nesse período da matéria, né, relembrando, a gente viu na primeira parte, até a primeira prova, só análise de circuitos estáveis, não é? Que eles são alimentados em corrente contínua e não tinha nenhuma modificação na configuração do circuito, nem nas condições do circuito durante todo o tempo, né? Agora, essa segunda parte da matéria, a gente vai trabalhar com análise transitória de circuitos, né? Que seria quando eu tenho um circuito elétrico com uma determinada condição vamos dizer, de tensão nos capacitores, corrente nos indutores, fontes conectados no circuito, né? E eu vou ter uma modificação, né, no estado desse circuito e uma evolução no tempo, não é? Que ele vai passar de um estado em que ele estava estável, né, até estabilizar novamente numa outra condição. E esse período entre o momento que foi aplicada a modificação no circuito até o ponto em que ele estabilizou novamente, né, isso aí é o que eu chamo de análise transitória do meu circuito. Tá? Em circuitos que só possuem resistores, né, não tem nenhum problema, né, porque o resistor ele tem uma resposta instantânea a variações de tensão e corrente, né? Então, por mais que um circuito que só tenha resistores eu mude a configuração dele, ele muda instantaneamente as variáveis, né, de tensão e corrente em todos os elementos. Tá? Por isso, então, a gente na aula passada introduziu os elementos armazenadores de energia, né, que são os capacitores e os indutores. Esses são os elementos que vão apresentar uma certa inércia para variação de tensão e de corrente, né? Vocês lembram da aula passada, né, que a tensão no capacitor não pode mudar instantaneamente, né? Ela sofre vamos dizer, uma variação não diria lenta, mas gradual, né, da tensão no capacitor, assim como no caso do indutor, a corrente não pode variar instantaneamente. Tá? Então isso aí que vai ocasionar essa resposta transitória dos circuitos. Tá bom? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pessoal, podem ir perguntando, tá bom? Bom, então, quando a aula que a gente vai ver hoje, pessoal, ela vai ser uma aula fundamental, tá? Por quê? Porque eu vou passar para vocês o princípio da análise que vocês vão ter que fazer nos circuitos. A gente vai analisar circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem. Tá? Depois, agora, por enquanto, nem importa muito a gente saber o que é um circuito de primeira ordem, um circuito de segunda ordem, mas essa análise transitória ela é idêntica para esses dois circuitos. Tá? Então, quando eu falo de uma análise transitória, eu não estou falando só de circuitos elétricos. Tá? Na natureza, qualquer sistema físico ele apresenta
vamos dizer, uma variação transitória, né? Quando ele varia as suas condições, né? Por exemplo, se eu pego uma mola, né, e ela está num estado estável, né? Ela tá sem nenhuma pressão, e eu puxo essa mola e solto, né? Ela vai ter uma variação, né? Ela vai aumentar, diminuir, até que ela estabiliza de novo, né? Então isso aí é uma análise transitória. E esse tipo de sistema, ele vamos dizer, qualquer sistema mecânico, elétrico, químico, térmico, possui variações transitórias, né? Geralmente não passa, vamos dizer, a temperatura não varia, a temperatura do corpo ela não varia instantaneamente, né? Ela não passa de 0 a 100 graus, né, instantaneamente, né? Ela vai ter uma determinada inércia, uma variação transitória, né? Então, o que a gente vai analisar aqui, pessoal, que vai ser, vamos dizer, uma análise transitória de circuitos elétricos, ele pode ser extrapolado depois para qualquer sistema mecânico, tá? Basta com que a gente modele, né, esse sistema mecânico. E quando eu falo um sistema mecânico, eu estou falando de um sistema térmico, um sistema químico, um sistema físico qualquer, tá? Se eu modelar ele como se fosse um sistema de primeira ordem ou um sistema de segunda ordem, eu vou poder usar as mesmas ferramentas de solução que eu vou ensinar para vocês de circuitos elétricos, tá? Eu tenho como fazer uma dualidade entre um sistema físico qualquer e um sistema elétrico, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, ó, nessas formas de onda aqui, ó. Isso aqui representa a corrente de um motor, tá, durante a partida, tá, dependendo do tipo de partida que eu vou utilizar. Se eu uso partida direta, eu tenho uma variação grande de corrente, né, um valor alto de corrente até que esse motor estabilize a velocidade dele. Eu posso usar uma chave estrela triângulo, né, que ela baixa o valor dessa corrente, ou posso usar um soft starter, né, que ele controla já a corrente de partida. Tudo isso aqui são variações transitórias, tá? E aqui eu tenho mais outros dois exemplos. Esse aqui é um sistema massa-mola, tá? Quando eu tenho uma massa, né, presa numa mola, por exemplo, né, na vertical, assim, né, e daí eu estico essa mola e solto, né, ou pode ser o amortecedor de um carro, né, ele tem essa resposta aqui. Esse aqui já é um sistema elétrico, tá? Então, quando a gente fala de sistemas físicos, geralmente a ordem desses sistemas ela chega a ser infinita, tá? Porque a gente começa a modelar vamos dizer, todas as características de um sistema, e a ordem do sistema ela não tem um limite superior, tá? Mas em termos matemáticos, a gente vai trabalhar com sistemas de primeira ordem e sistemas de segunda ordem, tá? Porque por mais que a ordem dos sistemas físicos ela seja infinita, geralmente as ordens superiores elas não são tão relevantes, tá? Então eu posso, vamos dizer, caracterizar uma grande quantidade de sistemas como sistemas de primeira ordem e sistemas de segunda ordem, tá? E é justamente o que a gente vai ver nessa parte da matéria, tá? A gente vai ver resolução de circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem, tá? Lembrando então o que é a ordem dos sistemas, né? Eu comentei na aula passada.
que quando um sistema ele é caracterizado por uma equação diferencial de primeira ordem, então ele é um sistema de primeira ordem. E quando a equação diferencial ela é de segunda ordem, o meu sistema é de segunda ordem. Tá? E de onde que sai a equação diferencial dos circuitos elétricos? Ela vai sair principalmente da característica por exemplo, um sistema que tem um capacitor, né, um circuito com capacitor. Vocês lembram que a corrente no capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão, né? E a derivada justamente é a diferencial, não é? É o que vai dar a ordem desse sistema. Ou a tensão no indutor, né, vai ser a indutância vezes a derivada da corrente. Então, geralmente, um sistema de primeira ordem vai ter só um elemento, ou só um capacitor, ou só um indutor. Tá? E um sistema de segunda ordem tem pelo menos dois elementos. Né? Eu não posso dizer assim, que todo circuito que tem um indutor e um capacitor é um circuito de segunda ordem. Tá? Por quê? Porque eu vou ter que analisar matematicamente as variáveis, né, tensão e corrente, e para verificar se a equação é uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Mas na grande maioria dos casos, sim, é um sistema que tem um indutor, um circuito que tem um indutor e um capacitor, é um circuito de segunda ordem. Ou às vezes dois indutores ou dois capacitores, dependendo de como eles estão conectados nesse circuito. Tá? Mas agora, antes da gente entrar em circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem, a gente tem que, como é que eu vou dizer, entender vamos dizer, de uma maneira geral, tá? Como que é feita a análise transitória desses circuitos, tá? Ou seja, qual é a maneira que eu analiso esses circuitos. Porque não é simplesmente equacionar ele, obter uma equação de primeira ordem, uma equação de segunda ordem. Não é só isso. Tem uma série aí de situações, de requisitos, tá? Que vocês vão ver que vai lembrar muito a solução de equações de primeira ordem e equações de segunda ordem. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês já viram solução de equações diferenciais. Vocês já tiveram alguma matéria com isso? Sim, professor, já tivemos equações A. Equações A. Beleza. Então, o que a gente vai ver aqui, pessoal, é equações A, tá? Só que aplicada num sistema real, tá? Aplicada na solução de um circuito elétrico. Tá? Então, muito do que eu vou explicar para vocês, provavelmente vocês já viram alguma coisa aí nessa disciplina. Tá bom? Então, pessoal, como isso aqui eu comentei, né? Que no caso específico de circuitos elétricos, né? Porque o slide anterior ele falava de sistemas físicos em geral, né? A carga e descarga dos elementos armazenadores de energia, né, que são os capacitores e os indutores, essa carga e essa descarga que ela é responsável pela resposta transitória desses circuitos. Tá? Então, a resposta matemática, né, o que eu quero saber de um circuito elétrico? O que vocês vão ter que responder lá na prova de vocês, né? Eu vou querer saber, por exemplo, aqui qual é o valor da tensão nesse capacitor, né? E a tensão no capacitor, ela não vai mais ser agora 100 volts, 10 volts, não vai ser um valor único de tensão, né? Por quê? Porque eu vou ter uma chave naquele circuito, né? Modificando as condições dele. Então, esse meu capacitor, ele vai ter uma tensão inicial, né? Ele vai estar carregado inicialmente com valor de tensão. Quando essa chave fechar, a tensão nesse capacitor vai variar, né? Vai sofrer uma variação.
que seria essa resposta transitória, até que vai chegar um ponto em que ele vai estabilizar novamente num novo valor, né? E então ele vai estabilizar num valor final de tensão, tá? Então o que eu vou querer de vocês aqui para tensão no capacitor é uma equação, né? Em função do tempo. Então o meu VC vai ser um VC dt, né? Ele vai ser em função do tempo. E na expressão que caracteriza esse meu VC, se eu substituir t igual a zero, eu vou descobrir o valor da tensão inicial do capacitor. Né? Eu posso substituir t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, né? que vai me dando a evolução da tensão nesse capacitor no tempo. Né? E se eu colocar um t igual a infinito, ou analisar matematicamente o que aconteceria com t igual a infinito, eu vou ter a resposta final da tensão nesse capacitor. Tá? Então, essa equação que eu estou falando para vocês, que ela é dada no tempo, ela se origina de uma equação diferencial. Tá? Uma equação diferencial que pode ser de primeira ordem ou de segunda ordem. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver essa equação diferencial para obter então essa resposta transitória desses circuitos. Tá? A gente tem aqui, pessoal, essas duas imagens aqui que eu coloquei para vocês, os dois principais tipos de circuitos que a gente vai analisar. Tá? Essa aqui, mais à direita, é uma resposta de um circuito de primeira ordem. Tá? A gente vai ver que todo circuito de primeira ordem tem uma mesma resposta, tá? Que ela é uma exponencial que ela estabiliza sempre num valor, né? Um e na menos t, né? Que ela começa uma evolução rápida e daí vai ficando mais lenta, né? Até que ela estabiliza num valor final. Tá? Isso aqui seria o caso, por exemplo, de um capacitor carregando. Né? Eu também teria o caso de um capacitor descarregando, né? Que ela tem o mesmo formato, só que espelhado para baixo. Tá? E esse aqui é o primeiro tipo de circuito que a gente vai analisar, que são circuitos de primeira ordem. Aqui nessa figura do meio, eu tenho três respostas diferentes aqui de um circuito de segunda ordem. Tá? O circuito de segunda ordem, eu não sei se vocês viram isso lá em equações diferenciais, mas eu posso ter três tipos de resposta, né, de uma equação diferencial de segunda ordem. Né? Depende das raízes que eu tenho, né? Então as raízes elas podem ser reais e distintas, né? Que eu vou ter um tipo de resposta, que ela é o que eu chamo de resposta subamortecida, né? Que ela não teria essa oscilação aqui que aparece, né? Eu tenho o caso em que eu vou ter duas raízes reais e iguais, né? Que daí eu vou ter o caso criticamente amortecido, que ele é um pouco parecido com esse azul aqui, tá? Que ele só tem uma sobreoscilação e depois ele já estabiliza. E eu tenho também o caso em que eu tenho duas raízes complexas. Né? Na minha báscara lá eu vou ter uma raiz de um número negativo. E com isso eu vou ter uma resposta oscilatória, tá? Que eu chamo de subamortecida. Que eu vou ter essa, por exemplo, essa roxa e essa verde aqui, né? Vocês podem ver que ela dá uma oscilada aqui antes de estabilizar. Tá? Então, quando eu analisar circuitos de primeira ordem, eu vou ter só essa resposta aqui. Circuitos de segunda ordem, eu vou ter esses três tipos de resposta. Tá? Mas a análise inicial, tanto de circuitos de primeira ordem quanto circuitos de segunda ordem, ela é igual. Tá? Então eu vou ter que obter condições iniciais, resposta forçada, tudo isso daí. Então por isso que a gente está vendo essa parte agora antes de entrar nos circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem. Tá? Então como que eu analiso
esse tipo de circuito. Tá? Então, essa análise transitória ela é composta de duas análises distintas. Tá? Eu tenho, na verdade, isso aqui eu divido, né? Eu divido a resposta do circuito em dois tipos de resposta. Tá? Vocês devem ter visto isso em equações diferenciais como solução particular e solução homogênea. Confere, estão lembrados? Sim, confere. Não vi se tu respondeu, Julia, mas não saiu. Sim, eu disse que confere, sim. Ah, tá, beleza. Tá, então o que vocês viram lá da solução particular e da solução homogênea de equações diferenciais é exatamente o que a gente precisa para analisar circuitos elétricos de primeira ordem ou de segunda ordem. Tá? Só que agora aqui eu não vou chamar de solução particular e solução homogênea. Tá? Eu vou chamar de resposta natural e resposta forçada. Tá? Então, a resposta natural ela é a resposta do meu circuito em função das condições iniciais. Tá? Ela vai representar a dinâmica do meu circuito e o valor final é sempre igual a zero. Tá? Então, eu separo essas respostas para facilitar a minha análise. Né? Vamos dizer, o princípio de eu separar em duas respostas, ele vem lá da linearidade, né? Uma das propriedades da linearidade, né? Que é o mesmo princípio que a gente usou para estudar a superposição. Né? Eu posso analisar a resposta do meu circuito só em função das condições iniciais e, no caso da resposta, é a resposta só em função das fontes conectadas no meu circuito. Tá? Então eu analiso essas duas respostas separadamente e no final eu somo as duas para obter a resposta completa do meu circuito. Tá? Então, a resposta natural, como eu tinha falado, ela representa a dinâmica do meu circuito, né? E ela vai depender só das condições iniciais que eu tenho de energia armazenada nos meus elementos. Né? Lembrando que um capacitor tem energia armazenada na forma de tensão, né? E o indutor tem energia armazenada na forma de corrente, certo? A resposta forçada ela vai ser a resposta estável do meu circuito devido às fontes independentes que o alimentam. Tá? Para circuito CC, que é o caso que a gente vai ver nessa disciplina, o valor sempre será constante, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar essa resposta aqui, né, que acho que é uma forma de onda genérica, né? Pegar esse meu IL aqui, tá? A corrente começou em zero, né? Então a condição inicial, vamos supor que isso aqui é a corrente no indutor, tá? Ela era zero, ela variou aqui, né? Ou seja, ela sofreu uma variação no tempo até que ela estabilizou lá no valor final, né? Esse valor estável final aqui, ele é a resposta forçada do meu circuito, tá? E a resposta completa, então, né? Ela vai ser a soma da resposta natural com a resposta forçada, tá? Essa minha separação aqui entre resposta natural e resposta forçada, ela se dá porque é bem mais fácil eu analisar o circuito dessa maneira. Tá? Então eu vou pegar um circuito complexo, tá? Bem complicado, e eu vou separar ele, eu vou particionar ele para calcular, por exemplo, as condições iniciais, as condições finais, que é a resposta forçada, e daí a resposta natural eu vou eliminar todas as fontes independentes do circuito para obter só a resposta natural. Então eu acabo de uma maneira aí simplificando a análise, tá? Porque seria bem mais complicado eu analisar o meu circuito completo, tá? Para analisar o circuito de forma completa, a gente não vai ver nessa disciplina, tá, pessoal? Porque não tem tempo, mas seria uma análise por Laplace, tá? Eu poderia analisar no domínio da frequência, né, por Laplace, e daí eu consigo analisar o circuito como um todo,
tá? Mas esqueçam isso, a gente vai trabalhar com análise de circuitos no tempo, tá? E essa análise no tempo, então, ela vai seguir esse protocolo aqui que eu vou passar para vocês, tá? Então, aqui agora a gente pode ver de uma forma mais esquematizada, né? Então, para eu obter a resposta completa de um circuito, né? Que, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer, essa forma de onda aqui que está aparecendo, tá? Seria uma corrente aqui, uma corrente num indutor, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser dado por uma equação, tá? Todos esses valores eu tenho que conseguir achar em função de uma equação. Essa equação que define qualquer ponto aqui dessa forma de onda é a resposta completa da corrente no indutor, tá? Então, a resposta completa é uma equação, né, um IL dt, né, que eu vou substituir ali valores dt, e daí ele vai me dando aqui cada ponto desses aqui que está plotado nesse gráfico, tá? Então, para eu obter essa resposta completa, eu preciso obter 3 informações fundamentais, tá? Que é essa primeira aqui, que são as condições iniciais, tá? Que ela define aqui a minha condição inicial, né? De onde que parte essa corrente. A minha resposta transitória, tá? Que é essa daqui, que é o que eu chamei de resposta natural, tá? Que ela vai me determinar só a evolução no tempo dessa variável, e também a resposta de regime estacionário, tá? Que é o que eu chamo de resposta forçada, que é esse terceiro ponto aqui, tá? Então, pessoal, em termos de análise de circuito, tanto essas condições iniciais quanto as condições finais, elas são obtidas considerando que eu não tenho variação de tensão ou corrente sobre o indutor ou sobre o capacitor, tá? Ou seja, o meu circuito está estável, tá? Vocês lembram que tanto o indutor quanto o capacitor em corrente contínua, eles vão se carregar num determinado valor de corrente para o indutor ou de tensão para o capacitor, e ele não vai variar mais, né? Ele vai ficar estável. E quando esses elementos estão estáveis, a gente viu, né, que o indutor se comporta como um curto-circuito quando está estável, e o capacitor se comporta como um circuito aberto, tá? Então, para eu calcular condições iniciais e respostas forçadas, tá? Eu vou considerar os meus elementos, elementos armazenadores de energia, né? Ou seja, capacitor e indutor. Eu vou considerar que eles estão estáveis, tá? Ou seja, o indutor é um curto, o capacitor é um circuito aberto, tá? Então, pessoal, tá, mas por que esse valor aqui então é diferente daquele valor lá, né? Por que eu tenho diferença se eu vou considerar o indutor como um curto, o capacitor um circuito aberto, né? A diferença é que no meu circuito eu vou ter por exemplo, um interruptor, né? Que ele vai mudar a configuração do meu circuito, tá? Por exemplo, eu tinha lá uma fonte de corrente de 1 ampere conectada no meu circuito, e eu tenho um interruptor que em t igual a 0 vai abrir aquela fonte, tá? Vai tirar ela do circuito. Então a resposta estável da corrente no meu indutor vai sofrer uma modificação, tá? Então por isso que eu vou ter que calcular essa condição estável para quando aquela minha chavezinha estava aberta, né? Por isso que eu chamo disso aqui, ó, t menor do que 0, né? A condição inicial ela é obtida para t menor do que 0. E depois eu vou ter uma outra condição quando aquela chavezinha abrir, né? Que seria esse meu IF aqui, né? Um outro valor de corrente, tá? Aqui essas equações estão aqui só para vocês lembrarem, né? Que professor, eu não consigo decorar, né, qual é o curto-circuito e qual é o circuito aberto, se é o capacitor ou o indutor, tá?
mas vocês têm aqui a relação entre tensão e corrente no indutor e no capacitor, né? Ou seja, a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente no indutor, tá? Quando eu não tenho variação, quando o circuito está estável, o meu DI/dt é zero, né? Eu não tenho variação de corrente. Se o meu DI/dt é zero, a tensão no indutor é zero, e por isso que o indutor é um curto-circuito, né? Um elemento com tensão zero é um curto-circuito, tá? Por outro lado, no capacitor, né, a corrente é a capacitância vezes a variação da tensão, vezes o dV/dt. Como a variação, eu não tenho variação de tensão, quando o elemento está estável, a corrente nesse elemento vai ser zero, né? Então, se eu tenho zero de corrente pelo elemento, ele é um circuito aberto, tá? É assim que a gente lembra, né, dessa questão de qual elemento é um circuito aberto e qual é um curto-circuito, tá bom? Qualquer dúvida aí, pessoal, vão perguntando, tá? Abram o áudio aí e perguntem, certo? Uma outra questão, pessoal, que eu vou passar para vocês aqui são as funções de singularidade, tá? O que é uma função de singularidade? Como eu comentei, né, quando a gente analisa um circuito elétrico com uma mudança nas condições dele, eu sempre falo num interruptor, né, uma chave abrindo ou uma chave fechando, tá? A função de singularidade, ela representa matematicamente uma mudança na topologia de um circuito elétrico, tá? Vocês já devem ter visto algumas funções de singularidade. Vocês já viram função degrau, função rampa, função impulso unitário, delta de Dirac? Viram isso, pessoal? Sim, professor. Que bom, não preciso nem dar aula mais, vocês já viram tudo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, né, é aplicar o conceito dessas funções de singularidade na análise de circuitos elétricos, tá? Por exemplo, se eu pego uma função desse tipo aqui, né, uma função de grau unitário, e multiplico por uma fonte de tensão, né, quer dizer que a minha fonte de tensão, para t menor do que zero, ela vale zero, né? E para t maior do que zero, ela vai valer 1 vezes o valor da fonte, tá? Então, é uma maneira de eu representar a mudança vamos dizer, na topologia do circuito sem colocar uma chave, tá? Ou um interruptor qualquer, tá? A gente tem vários tipos de funções, né? Degrau unitário, a rampa unitária, impulso unitário, delta de Dirac, aquele monte de função, né? Mas a gente vai ficar aqui focado, tá, pessoal, só na função degrau unitário, tá? Não tem por que eu analisar outros tipos de funções, né? Sendo que para análise de circuitos elétricos, de circuitos de primeira ordem, circuitos de segunda ordem, o que eu quero é emular o funcionamento do interruptor, tá? Então a gente vai trabalhar aqui basicamente com a função degrau unitário, tá? Então eu tenho o degrau unitário normal, né, que é o meu UDT, né, que ela vale 0 para t menor do que 0 e vale 1 para t maior do que 0, né? Em t igual a 0 aqui ela é indefinida, né? A gente não sabe se é 0 ou se é 1, né? Ela está aqui na transição, mas também isso aí matematicamente não importa, tá? O que vocês têm que lembrar, que a gente vai usar bastante aqui na análise de circuitos, é aquilo que eu comentei na aula passada, do t igual a 0 menos e o t igual a 0 mais, né? O que é o t igual a 0 menos e 0 mais? Ele é praticamente zero, né? Só que o 0 menos é um pouquinho antes de chegar no zero, né? E o 0 mais é um pouquinho depois que passou do zero. Então, em 0 menos a minha função vale 0, e em 0 mais a minha função vale 1.
né? É justamente porque ali em 0 eu tenho uma indefinição, né? Eu não sei se é 0 ou se é 1. Tá? Então essa aqui vai ser a principal que a gente vai utilizar. Multiplicando o meu UDT por uma fonte decorrente ou uma fonte de tensão. Tá? E com isso eu passo a ter uma tensão 0 e um valor de tensão, ou uma corrente 0 e um valor de corrente aqui. Tá bom? Além da questão do degrau unitário simples, assim, né, podemos dizer, a gente tem algumas modificações no degrau unitário que podem aparecer aí em algumas questões, né, que seria quando eu desloco o degrau unitário no tempo, né, sempre que eu faço o UDT, ela muda a configuração em t igual a 0, mas se eu fizer UDT menos t0, tá, ela vai mudar no tempo t0. Tá? Como é que eu sei que é no tempo t0? Porque se eu substituir t0 no lugar de t, né, eu vou ter u de 0. Tá? Então é bem nesse ponto aqui que vai modificar, de novo, ela vai valer 0, né, para t menor do que t0 e vai valer 1 para t maior do que t0. Tá? Ou se eu fizer ela deslocada positivamente aqui, né, t mais t0, ela muda para 1 no tempo menos t0. Tá? Isso aqui são coisas que podem acontecer. Geralmente esse caso aqui acontece mais porque eu sempre analiso o meu circuito elétrico a partir do tempo t igual a 0. Tá? Então não teria muito fundamento eu usar essa daqui. Tá? E outra que aparece bastante, né, que essa aqui aparece bem mais que essa de cima, é a função de grau unitário de menos t. Né? Ou seja, ela é inverso à função de grau unitário. Quer dizer que ela vale 1 para t menor do que 0 e vale 0 para t maior do que 0. Tá? Então, quando for u de menos t, ela vai ter esses valores aqui. Tá? Então, isso aqui vocês têm que prestar bastante atenção, tá, pessoal, na hora de resolver os circuitos, porque é a primeira coisa que vocês vão fazer num circuito, e se começar errando as condições, vocês vão errar toda a solução. Tá? Então isso aqui tem que entender direitinho. Tá? Então, pessoal, a gente vai ver aqui como que ficaria o impacto dessa função de grau, né, num circuito elétrico, analisando como se fosse um interruptor no meu circuito. Tá? Então, olha só, se eu tenho aqui uma fonte V0 vezes UDT, né, a gente sabe que o meu UDT ele vale 0 para t menor do que 0, né, e vale 1 para t maior do que 0. Então aqui a tensão entre A e B ela vai ser 0, né, até t igual a 0, e a partir de t igual a 0 ela vai valer V0. Tá? É como se eu tivesse, por exemplo, aqui um curto entre A e B, né, para t menor do que 0, e em t igual a 0 eu tenho um interruptor que vai mudar daqui para cá. Né? Então, em t igual a 0, passa de 0 volts entre A e B para a tensão V0. Tá? E aqui, né, no caso se eu tiver um degrau aplicado numa fonte decorrente, né, para t menor do que 0, eu vou ter 0 decorrente, então é como se isso aqui tivesse aberto aqui, né, pessoal? Aqui, olha só que é diferente. Antes aqui eu tinha um curto, né, entre A e B. Agora eu tenho um circuito aberto entre A e B para t menor do que 0. E para t igual a 0, então essa chave vai fechar lá e eu passo a ter a minha corrente 0 circulando. Tá? Tem uma questão aqui bem importante, tá, pessoal? Que é a gente identificar o que é uma fonte dessas, uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente multiplicado pelo degrau unitário, tá? Para t menor do que 0, certo? Ou seja, para t maior do que 0, ali a tensão entre A e B vai ser V0, a corrente circulando ali vai ser I0, tá? Não tem nenhum problema para t menor do que 0.
para T maior do que zero. Mas para T menor do que zero, tá? Quando essa fonte vale zero, eu tenho que ter um cuidado importante aí, que é o seguinte: para T menor do que zero, eu vou analisar o meu circuito para obter as condições iniciais, tá? De tensão no capacitor decorrente no indutor, certo? Essas condições iniciais, elas vão depender da configuração geral do meu circuito, tá? O que eu vou ter de fonte conectada, de resistores, e da conexão de um provável curto ou circuito aberto, tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado, né? Por exemplo, quando eu tenho uma fonte vezes o dt, tá? Eu posso pensar assim: ah, não, eu tenho aqui zero, né? A minha fonte é zero. Daí lá na hora de redesenhar o circuito, vocês apagam, tiram fora a fonte de tensão, tá? Daí está errado. Por que está errado? Porque ao invés de tirar a fonte de tensão, vocês teriam que colocar um curto entre A e B, tá? Por quê? Porque eu tenho uma fonte de tensão de 0 volts, tá? O que é uma fonte de tensão de 0 volts? É um curto-circuito, tá, pessoal? Então, para T menor do que zero, a fonte de tensão vezes o degrau unitário, ela é um curto, tá? Já a fonte decorrente, tá, vezes zero, é uma fonte decorrente com 0 amperes. É um circuito aberto, tá? Então, vocês vão ter que ter um cuidado aqui na hora de analisar os circuitos, né? Se for quando eu tenho o degrau unitário, né? Que é como que vocês analisam esse circuito para T menor do que zero, tá? No caso aqui, né? Para T menor do que zero, a fonte de tensão é um curto, né? E a fonte decorrente, vocês tiram ela fora porque ela é um circuito aberto, tá? Lembrem bem disso aí, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer alguns exemplos aí para vocês fixarem bem, mas tenham isso aí em mente, tá? Isso vale só para as fontes independentes ou para as dependentes também? Sempre que vocês tiverem degrau unitário, vai ser conectado com fontes independentes, tá? Eles não vão estar conectados não vão estar multiplicando fontes dependentes. Tá, certo. Obrigada. Até aqui, então, né, pessoal, a gente viu aí como que a gente analisa esse tipo de circuito, né, que a gente tem que obter condição inicial, resposta forçada e a resposta transitória, tá? E a gente viu aí as funções, a função degrau unitário, basicamente, né? Que ela é uma função aí que vai ser utilizada ao invés do interruptor no meu circuito, tá? Agora, nesse item aqui, pessoal, a gente vai ver algumas definições importantes, tá? Quando a gente for analisar esses circuitos, tá? Novamente, vale para circuitos de primeira ordem e vale para circuitos de segunda ordem também, tá? Então, como a análise transitória desses circuitos, ela se fundamenta, né, na análise temporal das variáveis, né? Ou seja, vocês vão falar muito em T menor do que zero, T maior do que zero, T igual a zero menos, T igual a zero mais, T igual ao infinito, né? Condição inicial eu obtenho em T igual a zero menos, a condição, a resposta forçada é para T igual ao infinito, né? Então tudo isso aí tem que estar bem claro, tá? Então por isso eu trouxe aqui para vocês uma nomenclatura bem específica de análise transitória de circuitos, tá? Então o T menor do que zero, tá? É todo o tempo decorrido antes do começo da análise transitória. Tá? Ou seja, sempre que eu analisar um circuito, eu vou dizer assim, ó, obtenha a tensão no capacitor para T maior do que zero. Tá? Ou seja, sempre o meu T igual a zero é
é a minha referência de tempo, né? Que eu vou começar, que eu vou analisar a evolução da tensão naquele capacitor a partir daquele momento, tá? Então, eu vou considerar que esse circuito ele vai estar num regime permanente para T menor do que zero, tá? Ou seja, o que significa estar em regime permanente? Significa que os elementos armazenadores de energia, né, o indutor e ou capacitor, eles estarão estáveis, né? Então eu coloquei aqui, né, o indutor é um curto-circuito e o capacitor é um circuito aberto, né? Só para vocês lembrarem que isso aqui sempre vai aparecer para vocês, né? Indutor é um curto quando está estável e o capacitor um circuito aberto, tá? Então esse aqui é a definição do meu T menor do que zero, tá? Até o meu ponto T igual a zero, tá? Mas quanto tempo aqui menor do que zero, pessoal? Não interessa, tá? Que a única coisa que tem que saber é que o circuito está estável, tá? Imagina que começou a contar esse tempo lá na criação do planeta, foi há 4,5 bilhões de anos, tá? E daí em T igual a zero ele vai mudar a condição dele. Então até aqui ele está estável, tá bom? Quando eu falar em T igual a zero menos, tá? O T igual a zero menos é o instante de tempo imediatamente anterior à mudança na configuração do circuito. Tá? Então aquele circuito estava estável e ele vai mudar a configuração em T igual a zero. Tá? O T igual a zero menos é o instante imediatamente anterior à mudança da configuração do circuito. Tá? Então isso significa o quê? Significa que todas as variáveis do meu circuito, tensões, correntes, em T igual a zero menos, elas são iguais que T menor do que zero. Tá? Ele vai estar estável e a partir desse momento ali é quando vai modificar. Tá? O T igual a zero mais, ele é um instante de tempo imediatamente posterior à mudança na configuração do circuito. Tá? Aqui a gente entra com o princípio fundamental de análise transitório de circuitos. Tá? Qual é o princípio fundamental, pessoal? Tá? É o princípio da mula, tá? Como eu falei na aula passada para vocês. Tá? Essa análise ela vai ser baseada no que eu chamo de condição inicial, né, do meu circuito. E a condição inicial ela é dada pelas variáveis que não se modificam no meu circuito do tempo T igual a zero menos para o meu tempo T igual a zero mais. Tá? E que variáveis são essas? São a tensão no capacitor e a corrente no indutor. Tá? Então, pessoal, assim, toda a minha análise em T igual a zero menos, tá? Ou seja, que eu obtive lá antes de mudar a configuração do circuito, ela me serve pura e simplesmente para determinar as condições iniciais de análise do meu circuito. Tá? Que condições iniciais são essas? Tensão no capacitor, tá? E corrente no indutor. Então toda análise para T menor do que zero me serve só para obter a condição inicial. Certo? E o princípio fundamental é que essas variáveis elas não podem modificar instantaneamente. Tá? Por isso que eu falei que é o princípio da mula. Né? O capacitor é uma mula para tensão. Né? Ele não deixa modificar instantaneamente a tensão dele. E o indutor é uma mula para corrente. Né? A corrente não muda instantaneamente no indutor. Tá bom? Então, sempre vocês vão partir a análise de um circuito a partir das condições iniciais dele. Tá? Que são esses dois valores aí. Tá? Pode ser um circuito de primeira ordem, vai ter só um capacitor, então vocês vão analisar só para a tensão do capacitor. Um circuito que tiver só um indutor, vai ser só a corrente no indutor. Ou se vocês tiverem circuitos aí com capacitores e indutores, vão utilizar os dois. Tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro. Tá? Então o meu T igual a zero mais
ele é como se fosse t igual a zero, tá? Tipo assim, ele não muda, é um período de tempo muito pequeno, de 0 menos para 0 mais, para a tensão no capacitor modificar e para a corrente no indutor modificar, tá? Só que todas as outras variáveis do circuito, tá? Seja corrente no capacitor, tensão no indutor, ou qualquer tensão, qualquer corrente em qualquer resistência, essas sim podem modificar instantaneamente, tá? Então não adianta nada eu calcular essas variáveis para t menor do que zero e querer aplicar para t maior do que zero, tá? Porque elas vão mudar instantaneamente e eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu vou analisar é justamente partir a minha análise, né, da condição inicial de tensão no capacitor, corrente no indutor, tá? Eu acho que eu já repeti umas 13 vezes aqui, eu acho que não precisa mais, tá? Mas se vocês quiserem eu repito de novo. Agora, quando eu falar em t maior do que zero, né, geralmente isso aí vai estar no enunciado do exercício para vocês resolverem. Determine a tensão no capacitor para t maior do que zero. Tá? O que é t maior do que zero? Ele é todo intervalo de tempo, né, ou seja, tempo igual a 0, 0,1 segundo, 0,2, 0,3, 1 segundo, 2, 3, 5, 10 minutos, 1 hora, né, todo o tempo a partir do t igual a zero é t maior do que zero, tá? Então ele sempre é válido para depois que teve a modificação na configuração do meu circuito, tá? E ele vai englobar então a resposta transitória e a resposta permanente, né? Porque ele vai chegar num ponto, né? A partir do t igual a zero, quando mudou a configuração do circuito, eu vou ter aquela evolução, né, da tensão no capacitor, da corrente no indutor, eles vão sofrer aquela variação que é dada pela resposta natural, né, no meu circuito, até o ponto em que essa resposta natural ela tende a zero. Né? O que significa a resposta natural tender a zero? Quer dizer que para de variar essas variáveis. Tá? E a partir desse momento que parou de variar, é o que eu chamo de t igual a infinito. Tá? Então sempre que eu estiver usando a expressão t igual a infinito, tá? Não quer dizer que vocês têm que esperar infinitos segundos para calcular. Tá? O t igual a infinito pode ser 1 microsegundo. Tá? Se a partir de 1 microsegundo eu não tenho mais variação na tensão no capacitor, na corrente no indutor, no meu circuito, se eles já estabilizaram, esse já é o meu t igual a infinito. Tá? Então esse tempo, t igual a infinito, é o tempo a partir do qual todos os elementos do circuito entram em regime permanente. Tá? Ou seja, a resposta transitória é igual a zero, né? A resposta natural. Então nesse momento a gente vai obter a resposta de regime permanente. Tá? Ou seja, a resposta forçada, né? Lembram, né, que a resposta completa ela é composta pela resposta natural mais a resposta forçada. Então a resposta forçada ela é obtida para t maior do que zero, ou seja, depois que a chavezinha lá, o interruptor modificou, né? E o meu indutor, o meu capacitor estabilizaram. Tá? Ou seja, o indutor virou um curto-circuito e o capacitor virou um circuito aberto. Certo? Professor, tem como calcular qual que é o tempo mínimo para ele se estabilizar depois do t igual a zero? Tem. A gente vai ver... desculpa, eu não vi quem falou. O Burial. Ou Guilherme, se tu quer falar também. Tá. Guilherme. Guilherme, assim, ó, a gente vai analisar, por exemplo, para circuitos de primeira ordem, a gente vai introduzir um conceito que é chamado de constante de tempo. Tá? Dependendo do valor da resistência equivalente do circuito e do valor do capacitor ou do indutor, eu vou ter uma determinada constante de tempo. A gente define teoricamente que após 5 constantes de tempo num circuito, a resposta natural dele é igual a zero. Tá?
claro que isso aí vai ser uma exponencial decrescente, né? Uma exponencial decrescente, teoricamente, nunca vai chegar a zero, né? Mas a gente não pode ficar esperando infinitos segundos, né, para analisar. Então a gente vai ver que a partir de 5 constantes de tempo, a resposta natural ela é igual a 0,3% do valor inicial, uma coisa assim, tá? Mas a gente vai introduzir esse conceito na próxima aula, acho que vai ser quando a gente falar sobre constante de tempo. Beleza? Mas tem como... E isso aí é aplicável em qualquer circuito elétrico ou eletrônico, tá? O conceito de constante de tempo. Tá bom, Guilherme? Certo, professor. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai pegar aqui um exemplo de um circuito aqui, né? E vai analisar esses pontos aqui que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, se eu pegar esse circuito aqui para t menor do que zero, tá? O que eu vou obter para t menor do que zero? Eu vou obter a condição inicial da tensão no capacitor, tá? É a única coisa que me interessa nesse circuito, é a condição inicial dele para t menor do que zero, tá? Então, olha só, para t menor do que zero, essa chave aqui estaria fechada, né? Porque vocês têm que olhar sempre aqui o sentido da flechinha, né? Se a chave está abrindo ou se ela está fechando em t igual a zero, tá? Como essa aqui está abrindo, quer dizer que para t menor do que zero, ela estava fechada, tá? E aqui também para t menor do que zero, essa fonte aqui era um curto, certo? Porque seria uma fonte de tensão multiplicado por zero, tá? Uma fonte de tensão com 0 volts é um curto. Então eu vou redesenhar o meu circuito considerando que o meu capacitor ele está estável, tá? Lembrem, né, que o t menor do que zero significa que esse circuito ele está estável, né, antes de modificar as condições das chaves, tá? Então, se o meu capacitor é um circuito aberto, está estável, ele é um circuito aberto, e eu tenho que calcular a tensão nesse circuito aberto, que ela vai ser a condição inicial da tensão do meu capacitor, tá? Então, nesse circuito aqui, como eu tenho um circuito aberto em paralelo com uma fonte de tensão independente, eu sei que a tensão é 10 volts, tá? Agora, para t maior do que zero, né? Nesse ponto eu vou obter a resposta natural e a resposta forçada não, né? Resposta forçada. Então, para t maior do que zero, essa chave abriu, né? Ou seja, essa fonte aqui caiu fora, vocês podem ver que ela não está mais aqui. E o meu UDT ele vira 1, né? Então é 30 vezes 1, eu tenho uma fonte de 30 volts, certo? Então, esse capacitor aqui tinha 10 volts, né? E daí ele vai começar a evoluir, né? A subir a tensão aqui, né? Porque ele vai estabilizar em 20 volts. Vocês podem ver, né, que quando ele estabilizar ele vai ser um circuito aberto. E aqui eu tenho eu vou ter 30 ohms aqui, né? Eu vou ter 1 ampere circulando por aqui. Ou seja, eu vou ter 20 volts aqui em paralelo com o capacitor. Então a tensão nesse capacitor, a condição inicial era 10 volts, a resposta forçada vai ser 20 volts, né? Então, partindo ali, né, para obter a minha resposta natural, eu parto de que a tensão no capacitor em 0 mais é igual à tensão no capacitor em 0 menos, né? Ou seja, a tensão no capacitor não varia instantaneamente, né? De 0 menos para 0 mais ela não varia. E aqui é o ponto inicial que eu uso para obter a resposta natural da tensão no capacitor, tá? E a resposta forçada, então, eu vou obter considerando esse meu capacitor um circuito aberto novamente, né? Então aqui eu calculo a tensão, né, nesses dois pontos, quando o capacitor vira um circuito aberto, né, que seria aqui
20 volts, né? Porque vai estar em paralelo com esse resistor aqui. Então vocês podem ver aqui, né, que eu obtendo a condição inicial, a condição final lá de 20 volts, né, a minha resposta natural vai ser essa evolução aqui, tá? Essa resposta natural é o que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Como que eu obtenho essa resposta natural? Mas é, em princípio, analisando a equação diferencial que vai ser formada aqui por esse conjunto aqui de resistores e capacitores, tá? E vocês podem ver aqui, ó, que para a resposta natural eu não considero a fonte independente, tá? Isso aqui vem lá do princípio da análise desses circuitos, né? Utilizando a superposição, fazendo com que eu possa separar as duas respostas, né? E lá no final fazer a soma das duas respostas para obter a resposta completa. Tá certo? Alguma dúvida por enquanto aqui, pessoal? Então a gente vai fazer agora aqui, né, pessoal, uma análise dessas condições iniciais e finais, tá? A gente viu o que até agora, pessoal? Que para eu resolver qualquer circuito, um circuito de primeira ordem, um circuito de segunda ordem, eu preciso de 3 informações, tá? Quais são elas? Condição inicial, resposta natural e resposta forçada, certo? O que a gente vai ver agora, nesse nosso item 5.5, é como calcular 2 delas, tá? Ou seja, a condição inicial e a resposta forçada, tá? Então, eu obtendo essas duas, só me falta a resposta natural, que é o que a gente vai ver na próxima aula, para conseguir a resposta completa desses circuitos, tá bom? Então, aqui foi colocado, né, para vocês, a gente viu até agora que eu preciso dessas 3 informações, né, as condições iniciais, que elas são obtidas para t menor do que 0, a resposta natural, que ela é obtida para t maior do que 0, e a resposta forçada, que ela é obtida em t igual a infinito, tá? A grande, vamos dizer, o pulo do gato aqui, né, para eu obter tanto a condição inicial quanto a resposta forçada, é eu considerar que o meu circuito Live streaming has stopped. ele está em regime estável, tá? Isso significa o quê? Significa que os elementos que armazenam energia, tá? Indutores e capacitores, estão estáveis. Ou seja, o meu capacitor é um circuito aberto e o meu indutor é um curto-circuito, tá? E eu calcular a tensão nesse circuito aberto é a tensão do capacitor, né? Seja a condição inicial para t menor do que 0 ou a resposta forçada para t maior do que 0. E a corrente que passa pelo curto, que é o indutor, vai ser a condição inicial de corrente no indutor para t menor do que 0 e vai ser a resposta forçada de corrente no indutor, né, para t igual a infinito. Tá bom? Então aqui, ó, pessoal, se eu pegar esse exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui um circuito, né, com um capacitor, uma série de resistores, tá? Uma chave e uma fonte de tensão, tá? Eu tenho que analisar sempre essa chavezinha aqui, ó. Nesse caso, a minha chave está abrindo em t igual a 0, tá? Quer dizer que ela vai estar conectada aqui, né, para t menor do que 0, e para t maior do que 0, tudo isso aqui cai fora, tá? Então, como que eu analiso esse circuito? No meu t igual a 0 menos, eu vou obter a condição inicial, né, da tensão no meu capacitor, que é a tensão naqueles 2 terminais ali, né?
Isso aqui tem uma coisa importante, ó, pessoal. Sempre que for dada a tensão no capacitor para vocês, ela vai ser dada com uma determinada polaridade, onde vai estar o mais e onde vai estar o menos, tá? E na hora de calcular a condição inicial, vocês vão ter que respeitar essa mesma polaridade, né? Calcular com o mais onde estava o mais e o menos onde estava o menos, tá? A mesma coisa para a corrente no indutor, tá? A corrente no indutor sempre vai ter um sentido, tá? E quando vocês forem calcular a corrente que passa pelo curto, né, que é o indutor quando ele está estável, vocês têm que respeitar o mesmo sentido da corrente que foi dado no exercício, tá? Então, nesse ponto aqui, né, pessoal, eu vou... Isso aqui é um circuito aberto, é como se eu não tivesse elemento aqui, né, mas eu tenho que calcular a tensão aqui, né, entre esses dois pontos, tá? Então, aqui vocês vão analisar o circuito de alguma maneira, né? O mais fácil é eu, por exemplo, aqui associar todas essas resistências que estão nesse retângulo amarelo aqui, né? Ou seja, 4 em série com 2 vai dar um resistor de 6, que vai ficar em paralelo com 3, né? 6 com 3 fica 2, daí vai ficar, esse 2 vai ficar em série com 8, eu vou ter aqui um resistor de 10 ohms, né? E a tensão nesse resistor de 10 ohms é a tensão no capacitor em T igual a 0 menos, né? Então aqui, se eu calcular, né, vou achar ali a resistência equivalente de 10 ohms, logo a minha tensão, né, eu vou ter aqui 100 volts, 15 com 10, eu tenho 25 ohms, ou seja, vai estar 4 amperes circulando, 4 amperes vezes esses 10 ohms vai dar 40 volts, tá? Logo, a condição inicial da tensão no meu capacitor vai ser 40 volts, tá? E outro ponto, né, pessoal, seria a condição final, né, da tensão no meu capacitor, tá? Aqui tem um ponto importante, tá, pessoal? E eu sugiro aí que, se vocês estão fazendo anotações aí em algum caderno, que vocês anotem, porque não está aqui nos slides, tá? Mas assim, ó, vocês podem ver que quando essa chave abrir, eu não vou ter mais nenhuma fonte conectada no meu circuito, né? Nenhuma fonte independente. Nesse caso aqui, nem fonte dependente, mas principalmente fonte independente. Eu não vou ter nenhuma fonte independente conectada no meu circuito. O que vai acontecer com a tensão desse capacitor, pessoal? Quem me ajuda aí? Vai decair até 0. Perfeito. Ela decai até 0, tá? Então, qual é a resposta forçada da tensão no capacitor? É 0 volts, né? Isso aí vai ser importantíssimo, tá, pessoal? Porque isso aí vai economizar um tempo bárbaro de vocês, tá? Porque ao invés de vocês ficarem tentando resolver o circuito, anotem, tá? Deixem anotado. Se em T maior do que 0 não houver nenhuma fonte independente conectada no circuito, a resposta forçada sempre será igual a 0. Tá? Isso é sempre. Ah, professor, mas se tiver fonte dependente conectada, azar, vai ser 0 também. Tá? Então, sempre que eu não tiver fontes independentes conectadas para T maior do que 0, a resposta forçada é igual a 0. Tá? Querem que eu repita de novo? Talvez na terceira grava melhor. Tá, pessoal? Então isso aí não está nos slides aqui, até vou ter que adicionar depois, mas é muito importante, porque isso aí vão ter muitas situações que vocês vão se deparar, em que vocês vão ter um circuito em que vai ter só lá uma fonte dependente conectada, e daí vocês vão tentar resolver, vocês vão equacionar 3, 4 malhas, e no final vocês vão chegar em V igual a 0, tá? Então sempre que... Oi? Professor, o mesmo fala para as condições iniciais, então, ou não? Porque caso não tiver nenhuma fonte independente conectada, também vai ser 0. Perfeito. A mesma coisa passa com as condições iniciais.
Eu só citei agora para as condições da resposta forçada porque é o que mais aparece, sabe? Geralmente a gente tem uma fonte independente para dar as condições iniciais do circuito. Mas a tua conclusão está perfeita. Se eu não tiver nenhuma fonte independente conectada em T menor do que zero, a condição inicial é igual a zero. Tá? Mas tá perfeito. Eu acho que eu vou adicionar isso aí também nos slides. Tá, pessoal? Bom, a partir daqui então, pessoal, eu tenho uma série aqui de exemplos, tá? Pra gente resolver, certo? Então, eu vou fazer um aqui, tá? E depois o resto eu deixo para vocês, tá bom? Para vocês irem treinando, né? Essa determinação de condições iniciais, condições finais, tá? Então vocês podem ver aqui, pessoal, no que foi dado aqui nesses exemplos, né? Que está sendo pedido IL de 0 menos, IL de 0 mais, VL de 0 menos, VL de 0 mais, né? IC de 0 menos, IC de 0 mais. Por que é isso aqui, pessoal? Porque por exemplo, assim, ó, a corrente no indutor ela vai ser a mesma, de 0 menos para 0 mais, né? Mas a tensão no indutor já não é a mesma, de 0 menos para 0 mais, certo? Da mesma forma, a tensão no capacitor ela não muda de 0 menos para 0 mais, mas a corrente no capacitor pode mudar de 0 menos para 0 mais, tá? Então é esse tipo de raciocínio que vocês precisam ter, certo? Para conseguir resolver esses circuitos, tá? Deixa eu só vou abrir aqui agora o nosso quadrinho aqui, tá? E deixa eu ver aqui qual dessa aqui. Eu tenho 3 páginas aqui de... Nós vamos pegar a primeira aqui. Depois o restante eu vou deixar para vocês fazerem, tá, pessoal? Aí, estão vendo aí o quadro, pessoal? Sim, professor. Certo. Então vamos começar a analisar esse circuito aqui, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, as chaves, né? Eu tenho essa chave aqui, ela está fechada para 0 menos, né? E essa aqui estaria aberta, tá? Então, eu vou analisar um circuito para T menor do que 0, certo? Em T menor do que 0, o que eu tenho? Eu vou ter aquela fonte ali de 80 volts, resistor de 10 ohms, o meu indutor, o que é o meu indutor, pessoal, para T menor do que 0, com o indutor quando ele está estável? Curto? É um curto, né? Então olha só, eu vou ter um curto aqui e aqui estaria a minha corrente, tá? Vou chamar de IL, tá? E olha só, pessoal, foi pedido para vocês também o VL, né? O VL, isso aqui é muito importante, ó. O meu VL eu tenho que determinar a polaridade, tá? E eu coloquei o mais do VL em cima e o menos embaixo. Por quê, pessoal? Por causa do sentido da corrente que está ali entrando.
Sentido da corrente e a convenção de componentes passivos, né? Lembrem, né, que a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão, certo? Então nunca esqueçam disso. E agora aqui eu teria um resistor aqui de 15 ohms. Tá? Então, se eu calcular aqui, né, pessoal, eu vou achar qual é o IL que eu vou achar aqui. IL de que, pessoal? 0 menos ou 0 mais? Zero menos. 0 menos, né? Eu estou trabalhando em T menor do que 0, logo esse aqui é o meu IL de 0 menos, né? Que vai ser 8 amperes. Certo? Por quê? Porque esse 15 aqui está em paralelo com o curto, né? E eu tenho ali 80 volts aplicado sobre 10 ohms. Tá? E qual é o meu VL de 0 menos, pessoal? Vai ser 0, porque é um curto, né? 0 volts, porque é um curto. Perfeito. Tá? Então, esses aqui são os valores que eu vou obter em T menor do que 0. Eu vou obter os valores em 0 menos. Tá? Agora eu vou analisar para T maior do que 0. Certo? Para T maior... na verdade eu vou colocar aqui, ó, ao invés de colocar T maior do que 0... vou colocar aqui, analisar para T igual a 0 mais. Certo? Em T igual a 0 mais, aquela primeira chave que eu tinha, ela abriu. Né? Então, essa fonte aqui, esse resistor aqui, caem fora. Né? O meu indutor aqui, pessoal, ele é um curto, sim ou não? Cri, cri, cri. Eu acho que sim, né? Porque não deu tempo ainda de mudar. Tipo, não deu tempo, assim, de ter uma mudança no indutor, né? Que não pode mudar a corrente. Não deu tempo de mudar ainda. Ou seja, a corrente segue sendo 8 amperes, tá? Mas o indutor já não é um curto. Certo? O indutor ele só é um curto quando o circuito está estável. Tá? Em T igual a 0, teve uma mudança ali na chave, né? E ele começou a sofrer modificação. Então ele já não é um curto. Tá bom? Daí aqui eu vou colocar, eu teria ali 5 ohms, né? E aqui eu tenho 10 em paralelo com 10, né? Porque aquela chave vai fechar. Eu tenho aqui outros 5 ohms. E aqui eu teria aquela fonte de 10 amperes. Lembrando, né, eu tenho que manter aqui, né, o mesmo sentido da corrente e a mesma polaridade da tensão. Certo? Agora aqui, pessoal, em 0 mais, qual é o valor do meu IL de 0 mais? 8 amperes. Tá? Ah, não, professor, mas tem uma fonte de 10 ali que se divide de 5 para 5. Olha aqui, ó, Júlia, se fosse um curto, né, a corrente seria 5 amperes, né? Mas não é mais. Por quê? Porque a corrente no indutor não muda instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Tá? Lembra, né? O indutor é uma mula para a corrente. Certo? E agora aqui, pessoal, qual é o valor da tensão do indutor em 0 mais?
10 volts? Não, não, não. Desculpa, falei Bom, merda. olha só. Olhem o circuito, né, pessoal? Eu tenho... Peraí que tá bloqueando aqui a minha mesa digitalizadora. Só um pouquinho. Uma vez deu um bug aqui com o cabo do meu fone aqui, que foi bonito de ver. Então aqui, ó, pessoal, eu tenho uma fonte de 10 amperes, né, entrando nesse nó. Tá? Se eu analisar aqui o circuito, ó, eu sei que eu tenho 8 amperes para cá, certo? Lembrando que eu estou analisando só o ponto T igual a 0 mais, tá? Então para cá, né, pessoal, quanto é que eu vou ter? 2 amperes, né? Eu tenho 10 amperes entrando nesse nó, 8 saindo, tem que ter 2 saindo para baixo, certo? Então eu vou ter 10 volts nesse resistor, né? Porque eu tenho 2 vezes 5, e nesse resistor aqui eu vou ter mais menos, né, porque a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão, 40 volts, né? Então, se eu analisar a tensão no meu indutor, eu tenho ali, ó, menos VL de 0 mais, menos 40, mais 10, igual a 0. Tá? Eu analisei essa malha da esquerda. Tá? Então, eu vou ter que o meu VL de 0 menos, passa para o outro lado, menos 40 mais 10, vou ter menos 30 volts. Tá, pessoal? Conseguiram enxergar? É esse tipo de análise vocês vão ter que fazer sempre na análise desses circuitos, certo? Vocês têm que se dar conta, né, que a corrente no indutor não muda instantaneamente de 0 menos para 0 mais, mas a tensão no indutor pode mudar. Vocês podem ver, ele tinha 0 volts, né? Em 0 menos, em 0 mais ele passa a ter menos 30 volts, certo? Vamos ver ali o que pedia o exercício, né? IL de 0 menos, 0 mais, VL de 0 menos, 0 mais. E agora o IL em T igual ao infinito, né? Em T igual ao infinito, o que vai acontecer, pessoal? Em T igual ao infinito, é para T maior do que 0, né? Só que agora o meu indutor, de novo, virou um curto, né? Estão me ouvindo aí, pessoal, ou eu caí? Sim. Ah, beleza. Tá, pessoal? Então aqui, né, agora eu tenho o meu IL de infinito. Tá? O meu IL de infinito é, no caso aqui, 10 amperes, né, dividindo entre duas resistências iguais. Logo vai ser 5 amperes. E o meu VL de infinito, como o indutor ele está estável de novo, né, é 0 volts. Ele é um curto. Certo, pessoal? Conseguiram entender direitinho? Agora, então, né, pessoal, o que a gente viu aqui? A gente viu como calcular condição inicial e como calcular a condição final em circuitos que variam no tempo. Tá? Isso aqui é independente tanto para a primeira ordem quanto para a segunda ordem.
vai ser a mesma coisa, tá? Esse cálculo da tensão aqui que eu mostrei para vocês no indutor para 0+, por mais que a gente não vá usar para circuitos de primeira ordem, tá? Em circuitos de segunda ordem vai ser utilizado, porque tem um ponto chatinho lá de circuitos de segunda ordem, que eu preciso de 2 condições iniciais para resolver uma equação de segunda ordem, tá? Porque eu tenho 2 variáveis. Logo, eu vou precisar, nas condições iniciais, além do meu IL de 0+ ali, né, que ele é igual ao IL de 0-, eu também precisaria da derivada da condição inicial, tá? E a derivada da condição inicial eu vou obter do VL de 0+. Por isso que eu tenho que saber calcular também a tensão no indutor para 0+ e corrente no capacitor para 0+ também, porque eles vão ser responsáveis pela derivada da condição inicial, tá? Mas isso aí a gente vai ver só lá na solução de circuitos de segunda ordem, tá? Agora mesmo que vocês têm que saber calcular aqui é o IL de 0-, né, que ele é igual ao IL de 0+, que ele é a condição inicial do circuito, e o IL de infinito, que seria a resposta forçada, tá? E no caso de circuitos com capacitores, seria a tensão no circuito aberto, né, que determinaria a condição inicial e a resposta forçada também. Certo, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida aí? Se não tem dúvida, então, pessoal... Professor, se fosse Oi. um capacitor no lugar de um indutor ali, o VL não mudaria daí, né? Se fosse o capacitor no lugar do indutor. O VC, no caso, tu está dizendo. Isso, as condições iniciais, tipo, ali é 0 volts, né? Daí, tipo, em vez de ele fixar o 8 amperes, ele ia fixar o 0 volts, né? Isso aí. E Certo. ele não modificaria de 0- para 0+, né? Ele seria, como é que eu vou dizer, Ele se manteria ele constante. manteria a tensão, só que a corrente o modificaria instantaneamente, no caso do capacitor. Isso. Isso aí. Certo, muito obrigado. Só tinha essa dúvida mesmo. Depois aqui, pessoal, no restante dos slides vai ter uma série de exemplos para vocês fazerem, tá? Como eu falei, eu não vou conseguir fazer tudo em aula, tá? Então eu peço que vocês resolvam, eu vou colocar como tarefa aqui dessa aula a resolução desses exemplos, né? E me perguntem, né? Me procurem se vocês ficarem com dúvida a respeito dessas resoluções, tá? Porque vai ser fundamental e importantíssimo para o restante das soluções que vocês vão ter, tá? Todo o circuito, seja de primeira ordem, seja de segunda ordem, vocês vão ter que calcular condições iniciais e respostas forçadas, tá? Além da resposta natural, é claro. Certo? Então, pessoal, se não tem mais dúvidas aí, finalizamos a aula de hoje, tá? E segunda-feira, então, eu já vou entrar na parte de circuitos de primeira ordem.